Ora, boa noite, maltinha. Hoje é quarta-feira, é dia de Crónica da Anitta e hoje eu estou aqui para vos falar um bocado sobre aquilo que tinha dito na crónica passada sobre reencarnação. Tananana. Pronto, há muita gente que não vai achar, não concorda, não é isto que acredita, mas está tudo certo. É como tudo que eu tenho dito até então. O que eu falo aqui é o meu ponto de vista, às vezes nem é nada muito aprofundado, às vezes nem é nada que eu... quando eu digo não aprofundado é quando eu não vou ver se cientificamente foi assim, pronto. Quando eu, na crónica passada, falei um bocadinho sobre esta coisa da religião e cheguei aqui à parte da reencarnação, que é um tema que eu gosto, tenho um amigo meu que até... ainda bem que falou que também era um tema que gostava e até me emprestou um livro virtual, não é? Em PDF, um livro sobre o tema que eu ainda não consegui, eu já comecei por 2 ou 3 vezes para ler, mas infelizmente eu detesto ser interrompida quando estou a ler e fui interrompida 2 ou 3 vezes, então eu pensei, não, eu gosto de ter estas coisas assim, não é? Interiorizar. E aquilo, pelo que ele me indicou, aquilo fala um bocadinho sobre também a reencarnação, mas num lado mais uma perspectiva científica. Pronto, porquê? Porque nestas coisas do desconhecimento, do oculto, há sempre uma parte da neurociência e whatever que quer estudar, quer tentar perceber, mas eu sou uma pessoa que nunca quero perceber, ora bem, uma pausa, porque eu tenho ali uma gatita a querer entrar dentro do quarto, portanto, breve. Maltinha, desculpem-me, mas quem tem gatos sabe que portas fechadas é impossível. Vais para a casa de banho, fechas a porta, elas ficam do lado de fora, é uma lástima. Estás lá o tempo todo com elas a arranhar a porta e a miar, como se alguém as estivesse a matar, que foi o que aconteceu aqui. Já tinha acontecido com a menina Belina, que é a mais velha. Deixei entrar, chamei a outra, não veio. E agora veio bater à porta. Pronto, desculpem a interrupção. Pronto, como eu estava a dizer, óbvio que há uma parte mais científica sempre de tudo e às vezes há coisas que podem ser justificadas com isto ou com aquilo, mas no caso da reencarnação é uma coisa que eu acredito e eu sou muito espiritual e, portanto, as coisas que eu acredito são fundamentadas apenas pela minha fé, pelo meu coração. Claro que eu estudo alguns temas mais assim, ou seja, a minha forma de estudar é seguir pessoas que falam sobre isso, que já tiveram até connects, não é? Que já tiveram do outro lado, quando há aquelas questões de que morreram e que tiveram lá do outro lado, mas que voltaram, como também... no espiritismo é uma coisa que muita gente já vivenciou, no sentido em que psicografou, reencarnou e sabe que há do outro, que há uma reencarnação. E portanto, até as pessoas inconscientemente falam muito disto, às vezes partilham aquelas coisas a agradecer aos filhos por os terem escolhido, e às vezes nem sei se percebem porque é que dizem isso. De facto, o que eu acredito é que nós somos... nós não somos de cá, não é? Vimos cá por uma razão e nós somos um espírito, que é o nosso perispírito, não é? Que digamos, podemos dizer que é a nossa alma, que reencarna vezes sem conta até cumprir, digamos, aquilo que se propõe ao seu propósito. O que é que... o seu propósito para quê? Para a sua evolução espiritual. Porque há uma quinta dimensão, há um sítio onde ficam os mestres ascensionados, que são aqueles que nos vêm amparar, é onde nós estamos lá no espírito, onde nós podemos ser, por exemplo, eu agora venho como filha da minha mãe, mas posso já ter sido mãe dela, posso até já ter tido outras relações com ela. E o que nós acreditamos é que nós reencarnamos com um propósito de melhorar e desenvolver espiritualmente e de chegarmos ao nosso topo, ao nosso melhor. Até há a indicação que nós temos, isto é um tema com muitas coisas para falar, portanto eu vou tentar assim ser breve, porque isto eu só tenho 20 minutos no máximo. E o que é que acontece?
a ideia da reencarnação que eu tenho e daquilo que eu vi é que tu tens um propósito, algo para desenvolveres, para seres melhor, e tu tens esse propósito, e tu lá na quinta dimensão escolhes as pessoas, ou cruzamos com as pessoas que vão nos ajudar nesse propósito, ou que nos vão dar ensinamentos para cumprir esse propósito. Por isso é que também se diz que nada acontece por acaso, as pessoas não cruzam a tua vida por acaso, e não é por acaso. Imaginem, vamos supor assim, por exemplo, eu nas constelações, a constelação também acaba por estar um bocado ligada a isso, da reencarnação. Eu na constelação consegui fazer uma vez uma constelação em que eu fui ao ventre da minha mãe. E a minha mãe tentou, quando descobriu que estava grávida de mim, não queria, blá 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 blá, tentou não me ter, mas eu sei que eu tinha que vir porque eu tinha que cumprir aquele propósito, eu tinha algo para fazer na Terra, algum desenvolvimento. Então o que é que acontece? Eu escolhi os meus pais porque tanto o meu pai tinha alguma coisa para me acrescentar, para eu trabalhar, algum trauma junto com ele, era para eu trabalhar com ele e ele trabalhar comigo, ou seja, o meu pai ajudou-me no meu propósito e eu ajudei o meu pai no propósito dele. O mesmo acontece com a minha mãe, eu vim como mãe dela, desculpem, como filha dela, é quase, porque eu vim quase como mãe dela, ou seja, ela ensina-me coisas, eu ensino coisas a ela, no sentido de ambas crescermos e desenvolvermos e chegarmos ao topo. Às vezes nós não conseguimos nesta terra, às vezes, e lá está, aqueles sinais que às vezes nos aparecem, aquelas coisas que a gente diz, nós não sabemos ler os sinais da vida, às vezes coisas que nos acontecem repetidamente, é o universo a dar-nos a oportunidade de trabalhar naquilo e nós deixamos passar. Então o que é que eu acredito? Que o meu espírito, a certa altura, teve que voltar e reencarnar na Terra para cumprir aquilo a que se propôs. O engraçado é que eu escolhi as pessoas que vão cruzar a minha vida, o meu filho, assim, acredita-se que às vezes há pessoas que aparecem mais tarde, que tipo, naquilo que eu me propus a vir, se calhar há pessoas que vão aparecer na minha vida mais tarde, que não era suposto, digamos, não estavam no meu mapa a aparecerem, mas depois, quando esse espírito estava para reencarnar, vamos pôr um exemplo, o meu filho, quando o espírito do meu filho estava para reencarnar, não é? Eles disseram assim, nós precisamos de uma mãe, de um pai que cumpra estes propósitos, e eu já existia aqui na Terra, não é? Portanto, o que é que aconteceu? O que é que a gente acredita? É que no meu sono, o meu espírito foi levado a essa quinta dimensão, puseram-me com o espírito do Israel, mais o pai do Israel, e dizer assim, olha, este espírito tem este propósito que combina contigo, porque vai-te ensinar, olha, por isso é que ele veio no tempo certo, por isso é que eu quis tanto ser mãe, e não aconteceu, porque ele veio no tempo certo, porque se calhar nem sequer estava escrito no meu propósito eu ser mãe, eu cheguei a acreditar nisso, só que quando eu disse assim, se calhar não é para ser mãe, se calhar eu tenho que tirar outra coisa disto, aparece, eu consegui engravidar, não é? Não foi naturalmente, foi com uma fertilização, mas foi quase um milagre, como eu já falei várias vezes. E portanto, porquê? Porque possivelmente o espírito de Israel precisou de mim como mãe para estarmos aqui. Por isso é que nada acontece por acaso. E a reencarnação é um bocado assim. Nós às vezes também reencarnamos para cumprir coisas que não fizemos. Imagina, há pessoas que sofrem muito. Isto é um bocado difícil de dizer, porque vão dizer assim, mas então se é assim quer dizer Deus ou whatever, quer que as pessoas sofram, que passem fome. Ninguém sabe se fui eu que me propus a isso, está bem? Porque eu sei de relatos e podia estar aqui toda a noite a contar-vos histórias e histórias de coisas que acontecem que têm a ver com as reencarnações. Por isso é que às vezes nós aqui, imagina, eu desdenhar de um pobre, olha, o gajo é pobre. Essas merdas vão estar todas na minha conta quando eu for para lá. E se calhar eu depois vou chegar lá em cima e estamos lá com os mestres todos e a malta está assim, olha, como é que é? O que é que tu achas? Tu cumpriste ou não cumpriste a tua cena lá em baixo? Eu digo assim, porquê? Porque eu quando reencarno, gente, eu esqueço-me dessas coisas. Às vezes é assim, por isso é que eu digo assim, eu também digo outra coisa que é assim, quando tu sentes algo no teu coração, por exemplo, tu sentes que gostavas de ter um carro assim, e toda a gente da tua família diz assim, és maluca, um carro assim, mas a que propósito, tu sei lá, eu queria ter. Ou então, eu gostava de ter uma cena assim.
E toda a gente diz, mas estás maluca, porque tipo, não combina um bocado contigo, não combina com a tua família, mas tu tens aquele querer. Isso eu tenho cá para mim, que é coisa que tu vens, é propósito, entendes? Tu vieste com aquilo. Deus não coloca no teu coração coisas que não é possível para ti. E às vezes são dicas a dizer assim, sim, vai por esse caminho. E por isso é que se diz, quando tu começas a ir no caminho certo, as coisas vêm e alinham-se. Também se fala nisso nos amores. Tu podes conhecer essas pessoas, nunca dá certo, e tu dizes assim, estou sempre nos amores, estou sempre a bater naquela cena. Porque é aquilo que tu vieste fazer, gente. É aquilo que tu vieste fazer. Às vezes tem malta que está uma vida a lutar para ser rica, mas a combinação que tu fizeste foi ser pobre, porque tu noutra vida já foste rica e desdenhaste dos pobres. E quando chegaste lá em cima e foste ver que foste uma merda em relação a isso, tu dizes assim, não, tu tens uma possibilidade, se ficares lá em cima a curar-te, se calhar ficas anos até reencarnar, e há um dia que tu mentalizas, não, olha, eu queria por favor reencarnar numa pessoa muito pobre, para eu tentar perceber aquilo que eu falhei, não sei o quê, e é assim que tu vens. E podes às vezes nem ser autorizada, há pessoas que ficam lá a ser tratadas, nessa quinta dimensão, a ser tratadas. Por exemplo, olha, eu vou-vos contar uma cena engraçada. O meu pai morreu, eu tinha 11 anos, e o meu pai era uma figura maravilhosa. Quem conseguiu privar que o meu pai, pode vir aqui dizer assim, é verdade, sim senhor, o meu pai tinha milhões de amigos, o meu pai falava com os animais, o meu pai falava com as plantas, e agora que eu sou adulta, que eu tenho esta quedinha, e eu digo assim, o meu pai era super inteligente, era uma pessoa dócil, amigo, e eu penso assim, o meu pai teve uma vida tão curta, o meu pai morreu, gente, com 36 anos, assim de repente, ataque cardíaco e pum! Mas o meu pai interferiu na vida de tantas pessoas, o meu pai deixou-me tantos valores, e depois eu penso assim, e ele veio com aquele propósito, ele vinha para marcar a presença dele junto das pessoas, aquela alegria dele, aquilo tudo, os valores que ele me deixou. E vocês acreditam que eu acho que o meu pai nunca mais, não precisou de reencarnar? Porque o meu pai, era uma pessoa, ele tinha os erros dele, ele cometeu os erros dele, como todos nós. Infelizmente, não é? Porque a gente vem cá para trabalhar. Mas eu acho que ele trabalhou esses erros que vinha a trabalhar e por isso morreu, chegou àquele momento, era para ser assim, era para morrer-me novo, era para ter deixado as coisas que me deixou. E eu acredito que ele nem precisaria, se calhar precisa, se calhar é estupidez minha, mas eu tenho uma fé que meu pai nem precisava de reencarnar. À boa pessoa que ele era, ao amor que ele cá deixou, que ainda hoje, passou 30 e tal anos, ainda hoje se fala do Quinzinho com tanto amor, com tanto carinho. Por isso é que eu vos digo, estão a ver, eu acho que ele nem precisou, eu acho que ele evoluiu, e ele disseram assim, tu evoluíste, fizeste aquilo que tinhas a fazer, ficas aqui. E quando nós somos um ser desenvolvido e evoluído, o que é que acontece? Nós não precisamos reencarnar mais. E ficamos lá em cima, como um mestre, que é aquela tal fraternidade branca que eu ponho aqui, como mestres, que ficam guardiões e que ficam a apoiar quem está aqui na Terra, os nossos perispíritos, que ficam junto com outras entidades a tentar nos curar e a tentar curar a humanidade. E nós reencarnamos por causa disso, por causa de não tratarmos as coisas que deveríamos tratar. Esta é a minha ideia de reencarnação. Por isso, para mim, até me dá também um bocado de consolo saber que, eu um dia vou desaparecer neste corpo, nesta figura, mas o meu espírito, a minha mente, eu vou lá estar. E outra coisa é assim, as pessoas morrem em tragédias porque tem que ser. Sabes aquela coisa assim, olha, o 11 de setembro morreu um monte de gente e depois houve aquelas pessoas que não morreram. Dizem, foi sorte. Não, já não tinham que morrer. E as outras tinham que morrer. É triste dizer que há pessoas que têm que morrer em tragédias. E porquê? Porque aquele espírito tinha que ter aquele ensinamento, tinha que ter passado por aquilo para a sua evolução. Por isso é que é importante, por exemplo, para mim, e é importante para muita gente que teve um bocado de lucidez, que despertou, não é? Trabalhar aqui na Terra, sentir. Eu não vou dizer que eu vou conseguir fazer o meu propósito todo aqui, mas eu sinto que tenho outro propósito. E eu deixei-me seguir. A partir do momento que eu tive clareza disso, eu fui-me deixando seguir. Eu deixo-me seguir um bocado pelos sinais, que às vezes são confusos. Eu tento perceber o que é que as pessoas que vêm à minha vida, nem que seja às vezes para me deixar mais triste,
o que é que elas vêm fazer, o que é que eu aprendi. E eu sempre fui assim, gente, eu sempre fui assim, só que eu agora sou mais madura, entendo as coisas de outra maneira. E de uma coisa posso-vos dizer, que eu acredito totalmente, é que quando tu morres, há uma equipa que te vem cá buscar, e se tu morres numa grande tragédia, há uma equipa que nem sequer te deixa ver aquilo que aconteceu. Leva-te imediatamente e lá às vezes, atenção, às vezes a tua morte aqui é tão drástica que tu lá precisas de tratamento espiritual, tratamento psicológico, tratamento físico, e por isso é que existem tantos mestres, os mestres da saúde, os da mente, aqueles que são bons conselheiros, e portanto esse trabalho que eles fazem lá estende-se a nós aqui na Terra, e não quer dizer que eu não tenha que vir reencarnar novamente quando eu morrer, só que isso dá-me outro alento pensar nisso. Por exemplo, a questão do meu filho. O meu filho foi uma coisa muito especial para mim. E eu não sou uma mãe, eu sou uma mãe galinha, atenção, nem sou galinha, sou leoa, sou o que vocês quiserem chamar pelo meu filho. Passo por cima de qualquer pessoa pelo meu filho. Mas quando o meu filho está longe de mim, eu confio totalmente naquilo que Deus propôs a ele e naquilo que ele veio cá fazer. E conforme Deus, eu sempre confiei, conforme Deus me deu, é só Ele que me pode tirar. E eu sei que o meu filho tem o propósito dele aqui na Terra. Eu espero que seja longo, que ainda seja trabalhoso, que seja uma coisa maravilhosa que ele venha cá passar. Mas isso dá-me outro sossego, saber que, ou acreditar pelo menos nisso, não é? Eu não acredito que a gente morra, vai para o inferno, vai para o paraíso. Não, há momentos que lá está, se tu vieste aqui com uma missão de trabalhares naquilo, imagina, e tu não fazes nada, e lá de cima eles vão dizer assim, opa, olha esta gaja, moça, eu estou a falar-vos assim, que é numa linguagem em que todos fazem, tipo, olha esta gaja, cá em cima connosco está, eu vou fazer isto, eu quero esta pessoa, olha, aquela pessoa é que é boa, e eles às vezes lá de cima vêm, olha, aquele e aquela é que são bons para se juntar com ela, e quer dizer, metem-te as pessoas no caminho, e o que é que tu fazes? A mesma merda de sempre, vais de bela, chegas lá em cima, então, moça, não cumpriste nada do que fizeste, voltas lá em baixo e vais voltar a sofrer mais, a passar mais por aquilo. Ok, já percebemos que vais ter que batalhar mais nisto, nesta parte evoluíste, e é isto que eu acredito sobre a reencarnação. E muito mais, não é? Eu podia estar aqui uma noite toda a falar nisto e daí, olha, se calhar começar a fazer diretos, que é melhor, mas eu não tenho muito mais tempo para falar sobre isso, mas para mim a reencarnação é isto, e por isso eu tenho algum cuidado, gente, daquilo que eu faço aqui. E tento perceber o que é que as coisas da vida me estão a ensinar, porque assim, não quer dizer que eu não queira voltar a reencarnar, mas pelo menos vi fazer outras coisas, não vi repetir as mesmas, não é? E portanto, gente, atenção, quem acreditar nesta coisa da reencarnação, nós às vezes vimos com os karmas já para tratar, com bloqueios para fazer, e quando tu sentes, há coisas que tu vês repetidamente na tua vida, pá, trabalha isso, é por aí, e à medida que tu vais trabalhando, eles lá de cima vão-te dando mais ferramentas, vão-te pondo as pessoas certas no caminho. E eu, quando ler o livro aqui mais na parte científica, se calhar volto a falar. E se vocês quiserem que eu aprofunde mais, vão-me dizendo, mas eu não tenho muito tempo nestes meus bocadinhos. E a reencarnação, para mim, é isto. Dá-me um bocadinho mais de sossego, saber que eu estou na altura certa, a tentar fazer as coisas corretas e deixar fluir e ir vendo as coisas com que eu posso melhorar, e vocês aí é o que eu vos posso dizer. Podem aprofundar um bocadinho mais também sobre isto, mas eu não consigo falar, quer dizer, eu teria mais para dizer aqui, sei lá, coisas que me vão vindo à cabeça, mas olha, não há muito mais tempo, portanto, gosto muito de vocês. A próxima crónica vamos ver, mandem aí sugestões e se for preciso eu faço uma parte 2 se eu me lembrar de acrescentar mais alguma coisa. Boa noite, maltinha, e até à próxima.